Eu cheguei na Igreja Universal em março de 1987, muito doente. Eu tinha pancreatite crônica, eu tinha depressão, eu sofria muito, eu era muito infeliz. E foi quando eu encontrei a nossa igreja na Rua dos Timbiras. E ali algo me marcou de forma muito forte. Uma senhora, ao final da reunião, foi uma quinta-feira, às 3 horas da tarde, ela olhou para mim e disse: meu filho, hoje você tomou a decisão mais importante da sua vida. Naquele dia eu não entendi, mas hoje eu entendo. Eu cheguei na igreja em 1988, agosto de 88. Com a minha vida destruída, eu tinha perdido tudo. Tinha perdido empresas, tinha perdido carro, tinha perdido joias. Mas quando eu pisei na Igreja Universal, numa corrente de Jericó, domingo à tarde, eu tinha vindo de uma criação evangélica, muito tradicional, e quando eu vi manifestação de espíritos, eu falei: eu nunca mais piso nesse lugar. Eu não vou ficar aqui, eles são fanáticos. Mas os problemas me fizeram voltar depois de 2 semanas. E depois de 2 semanas, depois de mais ou menos o dia 20 de agosto, eu estou até hoje na Igreja Universal. Eu fui liberta completamente dos meus problemas financeiros, das marcas que eu carregava de uma vida que eu passei por abuso, eu tinha muitos conflitos interiores e o meu processo foi justamente confrontar tudo aquilo que eu via na Igreja Universal com o que eu tinha aprendido e buscar na Bíblia o discernimento do que era o correto ou não. Agora, o mais importante para mim foi ouvir sobre o Espírito Santo, porque eu nunca tinha ouvido sobre a pessoa do Espírito Santo. E foi o Espírito Santo que me lavou, me curou interiormente, me trouxe dignidade de volta, me fez ver o meu valor e restabeleceu minha vida. E foi na igreja que eu conheci você, né? E além dessa bênção toda na nossa vida, nós aprendemos na Igreja Universal como formarmos uma família, eu e ela. Por quê? Eu vim de uma família bem conturbada, meus pais separados. Ela também teve o mesmo problema. Então, os meus pais nunca estiveram juntos, na verdade, né? Tinha tudo para dar errado. Tudo. Tudo para dar errado. E a gente vem também de culturas diferentes. Mas estamos aí casados há 26 anos, muito bem casados, isso tudo devido ao que a gente aprendeu na igreja. E foi justamente esse aprendizado, os valores de família, um casamento alicerçado e a fé que nos deu a condição de enfrentarmos aquilo que nós passamos. Nós trabalhamos em lugares difíceis no norte do país. Quem vê Santarém hoje é um lugar lindo, mas na nossa época foi bastante difícil. Começamos casado e logo viemos para a África. Uma cultura diferente, uma língua diferente. A África do Sul não era o que a gente vê hoje nas matérias. Era um momento muito difícil onde nós enfrentávamos a adaptação, mas também enfrentávamos uma condição difícil no país naquele momento, né? Exatamente. E além de eu não conseguir me comunicar na língua inglesa, nós, brancos, num país predominantemente negro, estava tendo conflito. Era o final, era a transição do apartheid para uma nação aonde se chama hoje da Nação do Arco-Íris. Nação do Arco-Íris. Então, e nós fomos trabalhar dentro da comunidade negra, aonde, na época, os negros odiavam os brancos, e assim por diante. Mas nós viemos, nós nos misturamos com eles e orávamos por eles, sem poder falar, hein? Direito. Eu não conseguia falar. Mas o que aconteceu? Essa mistura trouxe para a gente momentos marcantes, como a tribo dos Maçais. Que nós estivemos lá, nós fomos os primeiros brancos a pisar naquele lugar. E ali o que aconteceu? Eu posso dizer que foi um dos momentos mais marcantes na nossa vida. Recentemente? Recentemente. Porque falar de Deus para quem não conhece a Deus, não conhece a Bíblia, isso é uma coisa muito forte. Tivemos na Uganda, com os Caramanjões, também um povo muito sofrido, mas cheio de amor. E assim a gente levou a vida às pessoas que sofrem. Eles não falam a nossa língua, o nosso idioma,
mas eles entendem a linguagem da fé e eles aceitam. Então, quando a gente olha essas experiências, tivemos que fazer sacrifícios? Fizemos, mas eles são tão pequenos comparados ao prazer de estar fazendo a obra e de ter tido tantas experiências nessas tribos e com outras comunidades africanas, em outros países que visitamos, cada um com uma história, cada um com uma realidade, um povo sofrido que precisa da Igreja Universal, essa família que vai além das fronteiras. E essa fé que nos leva além das fronteiras foi exatamente o que não somente mudou a nossa vida, mas também tem alcançado pessoas de todas as raças pelo mundo afora, pessoas de todo credo religioso, pessoas de formações diferentes, pessoas radicalmente levadas a uma cultura muito tradicional, mas que ao terem um encontro com a fé que nós tivemos, elas tiveram uma mudança de vida completa. E essa mudança, ela pode alcançar a todos vocês também. A Igreja Universal está completando 40 anos de idade. E esses 40 anos têm sido marcados pela transformação, têm sido marcados pela fé que transforma. E você está nesse momento nos assistindo e está precisando dessa transformação. Então, venha fazer parte dessa família onde a fé nos leva a alcançar o impossível, uma fé sem barreiras, sem fronteiras. Então, nós estamos aqui no seu aguardo. Deus abençoe a todos.